PGR faz denúncia descabida contra Zema por sátira política como calúnia em tribunal ilegítimo. Bom, é exatamente essa afirmação fortíssima que serve de base para a nossa explicação de hoje. Como é que uma simples piada com fantoches, pode acabar parando nas cortes superiores do país com pedidos gigantescos de indenização? Para quem gosta de entender essas engrenagens políticas de um jeito bem claro, já aproveita e inscreva-se no nosso canal agora mesmo, rapidinho, para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos mergulhar nessa história. A tese central que a gente vai destrinchar hoje afirma o seguinte: a Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR, denunciou o ex-governador de Minas, Romeu Zema. E o motivo? Uma sátira política que na denúncia foi classificada oficialmente como crime de calúnia. E o detalhe em que a fonte original bate muito na tecla é que o julgamento estaria rolando em um tribunal supostamente ilegítimo para esse tipo de caso. Nossa ideia aqui não é tomar partido de jeito nenhum, mas sim analisar de forma totalmente imparcial os argumentos e as teorias políticas por trás dessa afirmação tão explosiva. Então, vamos lá para a parte 1. A origem da controvérsia, ou o vídeo dos fantoches. Olha só como tudo começou. Lá na fase de pré-campanha do Romeu Zema à presidência, foi publicada uma série de vídeos chamada Os Intocáveis. O formato era bem peculiar. Eles usavam fantoches para apresentar roteiros que, segundo o material que a gente está analisando, eram só críticas cheias de humor baseadas no que já estava saindo na imprensa. Tinha menção direta àquele escândalo envolvendo o Banco Master e críticas pesadas a ministros do Supremo Tribunal Federal, focando bastante em uma decisão de habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. A intenção, segundo a fonte, era literalmente só tirar sarro da situação usando a boa e velha sátira. Isso nos leva à parte 2. Sátira ou calúnia? O debate jurídico. Aqui a gente vê um choque colossal de narrativas. De um lado, a posição oficial da PGR não vê piada nenhuma na história. Eles enquadram o vídeo de forma super contundente como calúnia e ofensa à honra de um ministro da mais alta corte do país. Do outro lado, a defesa, que é a linha seguida pela nossa fonte de hoje, diz que o material é puramente sátira política e, por isso, estaria totalmente protegido pelo direito à liberdade de expressão. O argumento é que o STF é um tribunal político e que figuras públicas desse calibre precisam estar prontas para encarar o humor e aquele escrutínio público que não perdoa. Para dar mais peso a esse lado, a fonte traz uma fala muito enfática do acadêmico de direito Matheus Simões. Ele diz o seguinte, abro aspas, há mais de 20 anos dou aula como professor de direito, e isso me permite afirmar com tranquilidade. Sátira política não é calúnia. O ponto principal dessa tese é que tentar criminalizar uma crítica social, mesmo com tom de comédia, seria basicamente criminalizar o próprio questionamento popular, que é algo vital em qualquer democracia. Mas a coisa não ficou só na teoria jurídica, não. A PGR foi lá e exigiu uma reparação financeira pesadíssima pelo suposto crime. O pedido é de 100 salários mínimos. Isso passa fácil da barreira dos R$100 mil. A fonte usa esse número gigantesco para mostrar o que seria, na visão dela, um peso totalmente desproporcional da máquina do Estado caindo em cima de alguém só por postar um vídeo de comédia na internet. Agora vamos para a parte 3 da nossa explicação. O debate do foro privilegiado. STJ versus primeira instância. Essa é, sem dúvida, a questão central e o ponto de maior incredulidade levantado por quem analisa o caso. Por que diabos um processo contra o Romeu Zema está rolando no Superior Tribunal de Justiça se, quando o vídeo foi postado, o mandato dele já tinha terminado? Sem ocupar cargo público, a regra geral diria que o processo deveria ir direto para a primeira instância, como aconteceria com qualquer cidadão comum. Faz sentido, né? Mas aí vem a justificativa da PGR para manter o processo lá no topo. O argumento oficial formula que as contas do Zema nas redes sociais só têm essa atração e essa notoriedade gigante hoje por causa do período em que ele foi governador de Minas Gerais. O raciocínio deles é que o peso do Zema no debate nacional continua grudado de forma inseparável ao mandato antigo dele, e isso justificaria a jurisdição excepcional. É exatamente aqui que as regras entram em choque. O padrão dita o seguinte: terminou o mandato, virou cidadão comum, o foro privilegiado deixa de existir e o caso desce. Só que a fonte chama essa tese da acusação de uma verdadeira interpretação criativa da lei. Usar o crescimento orgânico de seguidores na internet como brecha legal, a alegação aqui é que o objetivo dessa manobra seria evitar que o caso caia nas mãos de um juiz independente de primeira instância, garantindo que o processo fique nas cortes superiores, onde as influências políticas de Brasília supostamente têm muito mais força. Entramos então na parte 4, os supostos bastidores judiciário, ou a famosa teoria da batata quente.
A linha do tempo que a fonte sugere para explicar os bastidores de Brasília é super específica. Acompanha só. Passo 1. O ministro Gilmar Mendes se sente ofendido e atacado diretamente pelo vídeo satírico. Passo 2. A intenção inicial seria jogar esse caso no inquérito das fake news, aquele comandado pelo Alexandre de Moraes. Mas a teoria diz que o Moraes teria recusado a ideia para evitar mais desgaste político, passando a batata quente para frente. E no passo 3, sem espaço lá, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, precisou entrar em cena e formulou essa tese das redes sociais para conseguir enviar o processo direto para as gavetas do STJ. E as alegações da fonte sobre o PGR Paulo Gonet são bem fortes. É afirmado categoricamente que o Gonet e o Gilmar Mendes são ex-sócios de longa data. E vai além. Diz que a própria indicação do Gonet para chefiar a PGR teve um lobby pesado e influência direta do Mendes lá na presidência da República. A conclusão que o material tira de tudo isso é que a principal função da PGR, nesse caso específico, seria atuar de forma articulada como uma espécie de escudo, blindando os membros do STF de críticas. Lembrando sempre, pessoal, que a gente está aqui apenas detalhando os caminhos retóricos que a fonte original adotou. Isso nos leva à nossa parte 5, o cenário eleitoral. Estariam mirando na direita. Para tentar explicar esse movimento repentino da máquina estatal, a fonte desenha um verdadeiro xadrez eleitoral de olho nas próximas disputas para a presidência. O raciocínio analisa a escolha de alvos. O alvo 1 seria o Flávio Bolsonaro, que já está enrolado com vários processos na justiça. A leitura política apresentada sugere que o sistema percebeu que, se o primeiro núcleo da direita for inviabilizado, o Zema, que é o alvo 2, subiria quase que de imediato nas pesquisas como principal líder da oposição. Então, todo esse imbróglio dos fantoches seria, na verdade, um grande ataque preventivo. Um recado bem contundente para tentar neutralizar potenciais presidenciáveis o quanto antes. Finalmente, a parte 6. A resposta do Zema e como ele manteve a posição. Com toda essa tempestade institucional armada e um pedido gigante de reparação financeira na mesa, a reação do Romeu Zema foi de ir para o confronto direto. A declaração dele foi, abre aspas, os intocáveis não aceitam críticas, não aceitam humor, não querem prestar contas de seus atos, se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar 1 milímetro, segue o jogo. Perceba que ele usa intencionalmente o próprio nome da série de vídeos, Os Intocáveis, para reforçar o argumento inicial. Ele transforma essa tentativa legal de punição em um palanque para validar publicamente a tese de que uma ala do judiciário simplesmente não aceita ser alvo de sátiras. Para fechar essa explicação profunda de hoje, fica no ar a pergunta mais impactante a ser ponderada. Afinal, onde termina a proteção institucional contra calúnias e começa a verdadeira censura do humor político no Brasil? É um caso recheado de supostas manobras de bastidor, interpretações super peculiares sobre a manutenção do foro privilegiado e um xadrez eleitoral de contenção pesadíssimo. O fato incontestável no meio dessas teorias todas é que o desfecho dessa história tem o potencial prático de criar um precedente gigantesco sobre como o Estado vai tratar figuras políticas que decidem usar o sarcasmo depois de deixarem seus cargos. E assim encerramos a nossa quebra de fatos de hoje. Até a próxima análise.